Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigo da Nação Rubro-Negra, hoje eu estou aqui trazendo aqui mais uma entrevista aqui para o nosso blog, né, em parceria com o Coluna do Flamengo. E hoje a gente vai falar de categorias de base do Luiz Nogueira, assessor da presidência para assuntos relacionados à base, né, ou, né, no destino popular, VP da base. Luiz, já é uma honra a gente estar batendo esse papo aqui, você dispor do seu tempo. É a primeira vez que a gente vai estar tratando, pelo menos aqui no blog, né, diretamente sobre a base, com uma pessoa que cuida da base do Flamengo. E eu já vou começar pedindo para que você fale um pouquinho de você, né, da sua atuação no Flamengo, sem se aprofundar muito, vamos dizer assim, na sua atuação atualmente. Tá, bem, assim, eu sou sócio Flamengo desde 2012, né, assim, desde 2013 participei ativamente da primeira campanha, né, da Chapa Azul. No segundo momento eu entrei, fui convidado pelo Mário Esteves para ser assessor do Conselho Fiscal. Depois fui convidado em 2014 pelo Fred Luiz para dar uma ajuda numa estruturada financeira ali na parte do futebol, que tinha futebol profissional, né, que tinha muita informação solta de salário, muita informação perdida. Então foi um trabalho de ajudar a organizar. Eu sou engenheiro e trabalho com finanças. Ele me convidou para isso. E em 2016 o presidente me convidou, mais ou menos em julho de 2016, o presidente me convidou para ser assessor da presidência ligada à base, porque ali acho que era o terceiro ano consecutivo que havia uma mudança de orçamento no clube, onde se aumentava o orçamento profissional, né, que era aqueles anos que estavam com aquela dificuldade, ainda lutando contra o rebaixamento, se contratava ali na janela do meio do ano, se cortava o orçamento de várias áreas do clube, dentre elas a base. E a gente via alguns clubes fazendo trabalhos melhores que os nossos, ou com orçamento muito melhor que o nosso, e a gente entendia que era uma oportunidade grande para a gente poder aumentar o orçamento, poder trabalhar em alguns processos, dar uma atenção especial à base. Daí ele me convidou. Então são 2 anos, né? 2 anos e alguma coisa trabalhando mais diretamente ali com a turma toda, né? Com os executivos, antes com o Noval e agora com o Freeland, né? E como é que você encontrou a base do Flamengo? A gente, né, começou a colher assim, alguns frutos, eu não estou falando somente de títulos, né, mas de vários jogadores que vêm subindo, profissional, alguns se destacando bastante também lá nas suas categorias, na própria base. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você encontrou em termos de estrutura, jogadores, como é que é? Cara, o trabalho da base assim, é um trabalho que não dá pra gente achar que é um trabalho de curto prazo, né? Então assim, todos os jogadores que a gente tem visto se destacar hoje, Vinícius, Paquetá, alguns outros, né, ainda não no profissional, mas o próprio Linho com o Jean, são atletas que estão no Flamengo há alguns anos, né? Então assim, antes de 2016, então isso se deve a um trabalho, eu acho que a gestão do presidente Eduardo, né, teve a humildade de manter o Noval, né, que vinha já desenvolvendo esse trabalho na época da Patrícia, e vinha executando várias coisas bem, e esse trabalho foi mantido, né, com essa visão de longo prazo. Então o ponto aqui é o seguinte, quando eu chego, o principal trabalho inicial foi quais são as nossas carências, o que a gente faz abaixo do mercado, o que a gente não tem que o mercado tem. Esse mercado, os principais bases do Brasil à época, né, o São Paulo principalmente, o Palmeiras estava começando a investir, o Santos volta e meia tem bons jogadores. Então eram alguns times que a gente olhava e falava, cara, o que eles têm de estrutura, de orçamento que a gente não tem? Então o primeiro passo, assim, vamos entender as nossas carências, vamos trabalhar para a gente conseguir orçamento para endereçar isso aqui. Tá? Então existiam várias carências, né? A parte de estrutura. Era um momento ali que já o primeiro CT tinha acabado de ser inaugurado, então a gente tinha herdado ali em 16 o módulo profissional anterior, né, que tinha sido aqueles containers e tal. Então a base tinha evoluído aquele ano para aquilo. Ainda tinham lá a questão de alojamento, que a estrutura do alojamento não é que melhorou, mas assim, ela era muito... ela era precária lá no começo da gestão, já tinha melhorado. Então, assim, já existe, mas assim, alguma coisa melhor. Mas, assim, era legal, mas, pode ser muito melhor, podia ser muito melhor. Então a gente herdou aquela estrutura inicial do profissional, então começou a ter uma área específica, começou a juntar os profissionais todos ali e começou a ter alguns aparelhos específicos de musculação, um atendimento especial de nutrição e tal. Mas agora, finalmente, chegando em agora final de 2018, com o módulo do profissional novo,
a gente vai dar a estrutura e, pô, para 19 em diante, a nossa estrutura futura é muito boa, né? Assim, tem sempre algum detalhezinho para melhorar, mas, tipo assim, é muito boa para entender a base. Eu acho que a gente não deve a ninguém na parte de estrutura. Acho que talvez a gente ainda precise sim, por um trabalho que eu vou, provavelmente você vai perguntar, eu explico melhor ao longo da entrevista, talvez aumentar o número de campos lá no CT. E aí isso inclui, já saiu recentemente, aumentar a área e tal, enfim. Com relação a outras carências, né? Quando a gente olhava para jogador, a gente tem assim, uma parte, vamos dizer, técnica muito bem apurada. Só que cada vez mais os talentos são encontrados mais cedo. Né? Quando a gente vê a Europa contratando jogador de 16, 17, 18 anos aqui de olho, cara, isso também é verdade para as idades menores. Assim, dificilmente você vai encontrar jogador de 15 anos que ninguém tenha visto. Você pode achar, claro, pode, mas é difícil. O cara com 12 anos, pô, você ainda acha, mas já é mais difícil, porque todos os clubes estão se empenhando. Né? Você deve saber, mas hoje o nosso primeiro time aqui é o Sub-6. Que pô, você vai pegar Sub-6, a gente está falando de 2012. Né? Assim, pô, eu tenho um sobrinho de 5 anos, nasceu em 2013 esse ano. Né? Mas o fato é, a busca pelo talento precoce é cada vez mais importante. Esse talento precoce tem que estar na cidade do Rio, ou no estado do Rio. Porque, cara, dificilmente uma família vai trazer, até acontece, mas você vai trazer um cara de Goiás, Manaus, com 6, 7 anos para jogar futebol aqui. É muito cedo. Essa turma você vai trair lá quando tiver 9, 10, 11 anos, tá? Porque aí você já tem a própria família e você tem uma identificação do talento de um modo mais apurado ali. Mas o fato é, para a gente identificar cedo, a gente precisa de duas coisas. Aqui no Rio precisa de ter observador e precisa ter futsal forte em todas as idades. E a gente precisa ter captadores, né, fora do Rio. Então a gente, à época, tinha 3 captadores, aí um saiu, a gente ficou com 12, hoje em dia a gente está com quase, vou chamar de 11, tá? E a gente ainda tem alguns parceiros regionais. A gente tem um parceiro no Paraná, que é o Trieste, que era o parceiro do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense assumia suas divisões de base a partir do Sub-15. E esse parceiro era vamos dizer, o parceiro dele das camadas inferiores. Tá? Ele começa com 11 anos, de 11 a 14. Esse cara é nosso parceiro atualmente. E tem uma outra, que é um time do Ceará, que está na segunda divisão, chamado Seu, que a gente tem um observador nosso, contratado do Flamengo, diretamente trabalhando lá na estrutura, acompanhando as peneiras dele, desculpa, tá? Diretamente, procurando talentos na região, inicialmente leva lá pro Seu, passou uma certa triagem, porra, gostou mesmo, a gente traz aqui pro Rio e assim vai. Então assim, o avanço incrível que eu acho foi número de observadores, de 2 para 11 e mais algumas parcerias. A gente ainda consolidou parcerias, né, regionais, assim, no Nova Iguaçu, no Volta Redonda, são parceiros que antes o Flamengo não era o parceiro prioritário deles. E o futsal, a gente, em outubro de 2016, trouxe o Mauricinho, que é o atual campeão da Copinha, né, que era auxiliar do Barbieri no profissional, e para reestruturar o futsal. Ele é uma referência na área, faz um ótimo trabalho lá na Casa de Espanha, Botafogo. A gente trouxe ele, reestruturou, criou treinador por categoria, melhorou aqui comida para os atletas, melhorou a infraestrutura, passou a olhar o futsal não só com carinho da captação, mas com carinho do desenvolvimento técnico, que é muito importante desde cedo, né? O drible curto, a velocidade, o raciocínio rápido. E é muito engraçado no jogo de futsal aqui, como os pais são enlouquecidos, assim. Então ajuda esses meninos a jogar sob pressão desde muito cedo. É uma coisa que o Brasil tem, que o Flamengo era a 3ª, 4ª força do Rio. Não vou mentir aqui, pô, eu acho que a gente já fez um primeiro semestre agora, que a gente, em número de títulos, bateu como primeira força. Mas a gente não tem coisa para melhorar, tá? Então assim, estruturalmente falando, captação muito mais forte, estrutura física, e a gente vem investindo também, falei futsal, e a gente vem investindo também em profissionais, assim. A gente mudou alguns cargos ao longo do período, né, algumas pessoas, tentou trazer pessoas de referência, com passagem em seleção brasileira, ou com muitos bons currículos, e assim vai. E meu sonho, assim, falo isso com vontade mesmo, assim, eu acho que o Flamengo tem que ser vanguarda, tanto no futebol profissional quanto na base, em formação e desenvolvimento de talento. Assim, o Brasil, acho que de um modo geral, ficou um pouco para trás em relação ao conhecimento europeu, e não tem por que a gente não importar isso e trazer isso para as nossas pessoas, para os nossos profissionais aqui no Flamengo. E acho que tem uma nova geração de profissionais chegando, inclusive no profissional como treinadores, que tem uma cabeça muito arejada.
Então, assim, a gente contratou a Double Pass, né, que é uma firma belga, que fez o trabalho lá na Federação Belga lá atrás, que culmina nessa seleção que ele levou ao Brasil. E hoje em dia são contratados pela Inglaterra, Japão, Estados Unidos. E eles vêm aqui fazer o trabalho dedicado ao Flamengo, tá? Ajudando a gente a se organizar, a criar melhor nossos processos e, sobretudo, entender, né, e trocar com o que tem sido feito de mais moderno no mundo. Então, para mim, assim, na minha vontade da gente ser referência em formação mundial, acho muito importante a gente ter esse intercâmbio. Outra agenda que a gente tocou foi voltar a fazer viagens internacionais. Assim, essa estatística, assim, ano passado a gente fez 6 torneios, esse ano são 8. A gente ainda joga mais um, tá? No Japão, agora em dezembro. O Flamengo tinha viajado, acho que de 2003, se eu não me engano, até 2016, tinha jogado 6 torneios fora. Em um ano a gente jogou 6 torneios. Isso por quê? Por causa de falta de verba? Falta de orçamento, falta de foco. Cara, a base do Flamengo tinha um orçamento de 8, 9 milhões, assim. A do São Paulo tinha 25, a do Fluminense tinha 18, entendeu? Assim, isso é o número aproximado, né, que a gente vai conversando aqui e ali. Mas, cara, é muito baixo. A gente ficou muito parado em verba. Então, assim, o trabalho que o Noval desenvolveu é um puta de um trabalho. Conseguir manter um Vinícius, conseguir manter o Lincoln, conseguir achar atletas. A gente tem uma marca muito forte, que é a marca Flamengo, é o sonho dos meninos. Mas, a estrutura que a gente oferecia era muito aquém. Então, mas mesmo assim a gente conseguia já fazer. Então, o trabalho assim, só que o nosso trabalho assim, é não fazer isso ser esporádico, é isso ser assim contínuo. Claro, o fenômeno, cara, vai ser sempre esporádico. Mas o Flamengo tem que estar fuçando o tempo inteiro. E assim, vamos pegar um exemplo. O São Paulo, toda a seleção de base que você via, tinha uns 3, 4 jogadores convocados, todo ano subindo atleta profissional, quando você vê um se destacando aqui, o outro sendo vendido ali. Cara, a gente precisa ter formação em série de qualidade para que a gente possa se dar o luxo de, isso aqui eu... Quem vocês têm assim como referência, até como você falou, você falou várias vezes de São Paulo, do Palmeiras, mas hoje até em termos de estrutura, em termos de planejamento, quem a base do Flamengo hoje olha e fala assim, quero... Então, eu acho assim, se a gente segmentar, se eu falar detalhadamente, eu acho que tem vários segmentos, assim, não tem, eu acho que uma que faça assim, isso aqui eu quero copiar, não tem. Tá? Eu acho que a gente segmenta, mas numa boa, acho que depois desses 2 anos, não quero ser assim, não humilde, não é para mim, é para os profissionais do Flamengo. Eu acho que a gente tem um corpo técnico muito bom, a gente tem uma equipe de captação muito boa e a gente está se organizando bastante, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem, assim, e tem orçamento. Então, assim, a gente está com esses pilares todos construídos para, o trabalho, assim, só se aprofundou, tá? Nesses últimos 2 anos. E assim, eu acho que hoje a gente fechou as diferenças para todo mundo. Cara, se eu for falar detalhe, é porque você não me conhece tanto. Se você me conhecesse, eu sempre vou estar reclamando de detalhe e vou querer que a gente melhore detalhe. E sempre achando que a gente tem que fazer o melhor ainda do que a gente faz. Sempre. A gente deu um salto de captação, mas ainda pode fazer muito melhor. A gente deu um salto de organização, mas pode se organizar muito melhor. O torneio internacional nem tanto, porque já são 8, a gente pode trazer uma outra categoria nova. Mas assim, o trabalho de psicologia na base, que isso foi uma evolução, a gente basicamente é um psicólogo para todo mundo, impossível. A gente tem segmentado a partir do 15 para baixo, coordenador técnico, a gente trouxe gente para fazer mais coisas. A parte de saúde, tem um sonho de a gente, cara, pegar um menino de 7 anos, potencializar o físico dele para ele chegar pronto no profissional, claro, né? Assim, a natureza de cada um é diferente, a natureza de desenvolvimento é diferente. Mas que a gente consiga, tornar o cara assim, eu sei que esse cara vai ser atleta porque eu monitoro tudo, idade a idade, sei o que vai acontecer. Então assim, tem muita coisa a fazer, mas eu acho que como referência, de verdade, eu acho assim, a gente já não deve, tá? Só queria fazer uma adendo, quando a gente fala de Palmeiras, o Palmeiras, do mesmo jeito que está investindo mais no profissional, também está investindo na base. Só que, ali eles têm sido muito agressivos em trazer jogador mesmo dos clubes, assim, tomar jogador, pagar muito caro pro jogador. É mais recente esse movimento, então assim, é mais dinheiro do que, caramba, que super trabalho, desenvolvimento e tal. Que já traz o jogador, mas fala meio confecção, né? Que já traz ele. Ou mais cedo, até lá com 11, 12 anos sim, tomando de outros clubes, ou sendo agressivo para trazer a família, tá? Ou vai para meia confecção. Que demanda uma grande. Isso eu acabei não falando, uma das coisas que a gente acabou aumentando o orçamento foi também para minha confecção. Eu te enumero aqui ano passado, a gente trouxe o Rodrigo Muniz, está machucado agora, mas passou o ano como titular do 17, fez uma copinha esse ano pelo Desportivo Brasil.
A gente trouxe o Pedro Arthur, que era um destaque do Juventude na virada do ano. A gente trouxe um outro atleta do desportivo chamado Bruninho, trouxe um outro atleta, meu xará, Luiz Gustavo, também do desportivo. Dentre outros que a gente trouxe, assim, dentre, se a gente for pegar, trouxe o Ramon do Nova Iguaçu, o Vitor Gabriel já estava aqui antes de eu chegar. O Ramon foi, se eu me lembro bem, foi a primeira contratação quando eu já estava vindo do Nova Iguaçu. Dentre outros, assim, que me falhou aqui alguns de memória, mas tem mais. Tá. Agora eu vou entrar um pouquinho, vamos dizer assim, no plano de governo. Até você que explana, né, a parte de futebol ali, reveza com o Lomba hoje. Eu lembro que em 2015, acho que era você também que... eu falava. Você falava de futebol. E um dos itens ali, não sei nem se foi você que elaborou, acredito que sim, também queria ter ajudado a elaborar o plano de governo, que fala das categorias de base, e aí eu até fiz um vídeo falando sobre as promessas com relação ao futebol. Eu havia colocado isso como não cumprido, que é o seguinte: concluir a implantação de uma filosofia única de jogo do Flamengo. E aí a gente já vê no profissional, eu falando que a gente vê, tipo, você tem um técnico, você começou andando com o Barbieri, com Carpegiani jogava de um jeito, o Barbieri já jogava de outro, e aqui vocês prometem, uma promessa de para melhorar a preparação e adaptação do atleta da base à equipe profissional, ou seja, todo mundo tem uma filosofia única de jogo. Aí eu queria saber se isso, né, não foi possível fazer, né, e como fazer isso, se não foi feito possível, como que isso vai ser possível no próximo triênio de colocar uma filosofia única, que eu acredito que seja uma coisa muito difícil de fazer. Eu vou assim, Túlio, vou até ser muito honesto aqui. Eu acho que assim, no profissional o objetivo é ganhar. Sim. Acho que você, como eu, a gente sabe que culturalmente a gente gosta do Flamengo. Sim, Nosso exemplo de Flamengo, o Flamengo que a gente quer ver sempre é o Flamengo da década de 80, o Flamengo que tem a bola, que domina o adversário, que tem uma técnica, que tem uma vontade de ganhar muito grande, que tem a garra, mas se sobrepõe tanto em vontade quanto na parte técnica. Esse é o nosso sonho. Então assim, no profissional, eu particularmente não acredito filosofia. Eu acho que nossa vontade é ter esse time. Agora, se porventura vier um treinador, né, que tem uma outra maneira de jogar e que bata campeão, eu particularmente não vou me opor. Claro. Prefiro que a gente seja campeão, jogando desse jeito que eu estou falando, né? Dessa filosofia. Agora, se for o caso, se não for o caso, beleza, o importante no profissional é bater campeão. E, cara, no profissional há muito menos calma, né, e tranquilidade para se desenvolver trabalhos. Né? Um time que joga muito com a bola, que envolve, assim, requer trabalhos talvez mais longos, específicos, um elenco muito qualificado e tal. Cara, se a gente vê o Flamengo jogando hoje do Dorival, né, assim, e de vários momentos, do Barbieri também é um time que já tem essa essência. A gente é um time que busca jogo. Se a gente pegar o Flamengo do Rueda, era um Flamengo mais que joga na transição, né, como se fala, né, não joga tanto com a posse. São escolas distintas. Eu acho que eu quanto você, a gente prefere ter esse jogo de posse. Mas o importante é o profissional ganhar. Ponto. Falando da filosofia, para mim tá entregue, tá? Porque a gente, se você acompanhar os jogos da base, todas as categorias, você vai ver que a gente tem um padrão de jogo. Assim, dificilmente o Flamengo vai jogar em transição. O Flamengo sempre joga com a bola, sempre joga para cima do adversário. É claro, quando a gente pega jogos difíceis e são mais disputados, a gente está falando de idades mais novas, cuja maturidade, o emocional, são muito mais, se oscila muito mais do que no profissional, né? Tem jogo, tem minutos, tem períodos do jogo que você perde o domínio, se abate e não consegue executar, até por mérito do adversário, ponto. E assim como acontece no profissional, na base isso é até mais comum. Mas de um modo geral, a nossa filosofia de jogar num, vamos dizer assim, 4-3-3, que é vai fazer a variação 4-2-3-1, vai fazer uma variação de um 4-1-4-1, coisas assim, a gente tem isso. Hoje a gente pode dizer que na base já tem isso, já, vamos dizer assim, já implantado, ou sendo implantado isso na base. Isso o que dificulta muito é a questão para o profissional. Por isso se eu fosse mostrar aqui, até porque nem tem um material que a gente nem publica, eu não levo para nada, é um material do clube, o nosso trabalho com a Double Pass era justamente esse, assim, qual é a filosofia, o que é o Flamengo, a essência, né? Tem bate com algumas coisas que a gente define no COD, missão, visão e valores, bate com a nossa filosofia de jogo que a gente quer para o Flamengo, que bate com isso que eu estou falando. É o toque de bola, o dominante, tecnicamente muito apurado, com garra, com raça.
isso é o que a gente define como nosso estilo, assim, nossa filosofia é essa, né? O estilo dos jogadores é esse. E a gente vai desmembrando, né, quais são as ações de ataque que um time com essas características tem que ter, quais são as ações de defesa, como é que é feita a transição defensiva e ofensiva. Se é um time que joga com a bola, pô, naturalmente você se expõe mais, né? Você joga mais ali em cima do outro time, expõe mais, você precisa ter zagueiro rápido, você precisa ter algumas formas de se organizar. Então, ações de ataque, ações de defesa, transição ofensiva, defensiva, todas enumeradas. Como executar? Tem descrito. A gente parte depois para, beleza, esse é o dado geral do jogo, cada treinador tem. E a gente vai depois, pô, posição a posição. O que a gente espera dos laterais, né? Independente, direita ou esquerda. O que a gente espera dos zagueiros? Quais são as ações, quais são as características que eles precisam ter para jogar nesse jogo? A gente tem tudo elencado, assim, uma a uma, posição a posição. Isso na parte, vamos dizer, comportamental, tática, e na parte técnica, para conseguir executar. Por exemplo, um zagueiro no Flamengo, nesse jogo que a gente tem posse, um zagueiro, é importante ele ter um bom passe, é importante ele ter velocidade para fazer a recomposição. Então, cara, isso a gente tem tudo escrito e, assim, vamos dizer assim, documentado, que a gente chama de caderno metodológico, né? Que é a base para todo mundo. Túlio, pô, desde quando está pronto, a gente contratou a Double Pass justamente para a gente ter isso pronto. Isso está pronto agora, isso está pronto há 1, 2 meses, e isso está sendo legal, assim mesmo, está sendo levado agora para alguns jogadores de algumas categorias, de modo a gente começar a fazer um negócio quase que de empresa mesmo, que é o feedback, metas específicas para jogador. Aqui, campeão, a gente te mediu, você é o volante XYZ, aqui a gente te mediu, isso aqui é o que a gente imagina, isso é o que você está entregando na avaliação de coordenação, treinadores. A gente vai fazer isso por um mês, a gente vai com os atletas selecionados, e aí a gente vai começar um ciclo virtuoso, né? De jogador, isso aqui são as suas deficiências, a gente vai trabalhar com você nisso, daqui a 3 meses a gente quer que você tenha evoluído. Treinador, a gente espera que você individualize o desenvolvimento desse atleta, porque cada atleta tem uma demanda, uma capacidade de entendimento, você vai ser cobrado para desenvolver isso daqui a 3 meses todos, inclusive você e o jogador vão dizer se eles evoluíram ou não nisso. Então eu estou indo um pouco mais profundo na questão da filosofia, mas para mim isso está feito, escrito, a gente já tem tudo documentado, estamos indo para a parte prática agora. Então assim, o Flamengo, de fato, assim, a gente não pode retroceder nisso, que é o processo de desenvolvimento, jogador a jogador, e manter esse padrão, lógico, assim, manter o que a gente tem começado a aplicar na prática e levar isso para todos os atletas. Só lembrando que a gente vai ter os atletas modelo, tem a parte técnica e comportamental tática, mas tem mental e tem físico, né? Isso tudo documentado, mapeado, escrito. Então a gente sabe exatamente o modelo que a gente quer. Lembrando, a gente está indo para a prática. A prática nunca é igual à teoria. Mas o caderno está pronto, as características estão prontas, os modelos de avaliação estão começando a rodar. E até para a gente. E eu acho que a gente só vai progredir com isso. E isso também está atrelado ao resultado ou independe? Assim, porque, lógico, você está ali no início até aplicando e, como você falou, cada atleta é um atleta. Tipo, então, porque muitas vezes pode acontecer o seguinte: ele pode executar aquele ali dentro de campo que foi pedido a ele, o que foi, né, colocado ali, e às vezes o time perdeu, um exemplo, o time perdeu, sei lá, de 2-0, né, mas ali o meia falou, não, enfiei 2 bolas ali para o atacante, então, corri tantos quilômetros. O que eu sempre falo, assim, a gente fala muito um atleta que geralmente é competitivo, não é um atleta que é mentalmente forte, é um cara que tem muita intensidade no jogo, né, assim, geralmente são essas características. E a parte técnica vai diferenciar ele. Então, se ele tiver isso, ainda for tecnicamente muito bom, craque, joga muito, vai ser muito útil profissional. Lembra, o nosso foco é formar atleta profissional. A gente, na base, a gente quer, se puder vencer todos os torneios que disputar, a gente quer. Isso é tão importante para a formação dele no Flamengo, quanto a gente pensar assim, olha, ok, supondo, isso não vai acontecer em categoria nenhuma, assim, espero que isso aconteça, eu vou ser o primeiro a reclamar, você pode ter certeza. Mas vamos pegar um caso hipotético ruim. O atleta não bateu o campeão em categoria nenhuma na base do Flamengo, quase impossível. Mas chegou volante, com toda a qualidade de jogo que um volante tem que ter, com toda a parte técnica mental, toda a parte que a gente está falando de aplicação tática.
Se a gente conseguiu pegar ele lá com 11, 12 anos, conseguiu formá-lo, ele chegou lá no 20, prontinho, né? Com 18, 19 anos, pô, a parte tática até que prontinha para ir profissional, fizemos o nosso trabalho. Prefiro que ele seja vencedor e quero que ele seja vencedor. Aqui, acostumar jogo difícil, acostumar desafio e saber como reage. O torneio internacional acho ótimo por isso, em vez de estar jogando aqui no estadual contra alguns times pequenos, num jogo lento que a gente vai ganhar de 6, 5, 7 a 0, pô, o cara está jogando lá com a Juventus, o cara está jogando com o Manchester City, o cara está jogando com os times top do mundo, com outras escolas, para botar os caras em dificuldade, para eles aprenderem a reagir e se pressionarem. Quando a gente pega, ontem o Flamengo passou, né, no 17 contra o São Paulo, pô, o São Paulo é tido como um dos melhores times da categoria, fez uma BH ótima. Cara, a gente tinha vantagem em vários momentos aí. Pra mim ficou nítido que o time tava com quase que medo, assim, de tipo, não posso perder de jeito nenhum, e jogou, acho que uma parte do jogo abaixo do que pode. Assim, isso é normal na idade, mas é um desafio que faz esses meninos ganharem a casca. E quando passam de fase, assim, tem toda a vibração, mas principalmente assim, você passou uma etapa do processo, de passar a dificuldade e conseguir crescer com ela. Isso faz parte do processo de fortalecimento mental deles, entendeu? Então, falei para dizer isso, assim, que é muito importante a gente ganhar, mas no caso da base, a gente, como objetivo é levar o jogador profissional do Flamengo, se a gente fizer a formação muito boa também, de todos esses aspectos que eu estou falando, a gente vai chegar lá em cima com o jogador pronto, útil para o profissional do Flamengo, e que é o que a gente espera, né? Ver um time campeão com muita gente da base, né? Voltando também lá ao plano de governo de 2015, até você falou um pouquinho sobre o futsal, né? E a gente sabe historicamente a importância do futsal para o Flamengo, revelou já grandes jogadores. Esses dias eu até entrevistei o Atício, ele contou que a primeira, ele veio para treinar, fazer alguma peneira, alguma coisa assim, só tinha no futsal, chegou aí, então ele foi pro futsal e dali que ele virou jogador. Foi pro campo depois. Eu queria saber o que foi feito de 2015 para cá com relação ao futsal, você falou um pouquinho, e como que é feita essa transição, até que vocês falam nesse atual PDG, do lance da transição, né, de trabalhar mais o futsal com o campo e tal, explicar um pouquinho isso aí, como é que dá e como é que vai ser? Como eu te falei, assim, o futsal do Flamengo passou por algumas mãos, assim, ele foi pro Olímpico, voltou pro esporte olímpico, voltou pro futebol, então ele teve alguns momentos assim, até na linha do um pouco orçamento, ele ficou, de certo modo, num papel secundário, né? Eu enxergo muito o futsal como isso, né? A fonte primária de captação do atleta no estado do Rio e qualquer atleta que vem de fora, mas primariamente aqui no estado do Rio, são onde surgem, você consegue ver desde cedo os talentos diferentes na parte técnica, né? O drible curto, a inteligência, a velocidade, né? A capacidade de finalizar no espaço curto. Então ele é muito importante nesse sentido. A gente trouxe o Mauricinho para ser coordenador do futsal e a gente basicamente assim, troca bastante gente naquela época, remonta uma equipe, coloca um treinador para cada categoria, depois na sequência a gente traz preparação física, traz preparação de goleiro. Hoje em dia eu acho que não tem psicologia não, mas a gente estava eu ainda tenho o cargo vago para psicologia, melhora toda a parte, né, de alimentação ali durante o jogo, tal, que não tinha. Basicamente a gente pega algo que estava bem abandonado, reestrutura com pessoas e com mais atenção, né, em várias outras frentes. E assim, junto com a equipe de captação, a gente começa a correr atrás de prejuízo, né? Porque não vamos aqui, estamos em 2016 que a gente reestruturou outubro, 2017 foi o primeiro ano dessa transição. Cara, tem categoria que já ali, o cara que já está com 11, 12 anos, meu amigo, os melhores dali, já estão em outros clubes. Você tira dos outros clubes, e aí tem um acordo de ética dos clubes que limita um pouco essa atuação, ou cara, ele já não vem para cá, você tem que captar de fora do Rio, que é mais difícil. Então, um trabalho que a gente fez em 2017 começou essa estruturação de captação, né, que vinha acontecendo já de 16 para 17, mas 17 foi onde a gente teve orçamento. A captação já começou a facilitar, a gente tinha captador específico, né? A gente tem um captador exclusivo de futsal, que vê jogo de futsal aí pelo Rio inteiro, favela, tal, todo o campeonato dele tá, para a gente chegar nos jogadores antes dos outros clubes e trazer para cá. Só que, a gente tinha gap nas categorias a partir de 10, 11 anos, né? Então a gente, na janela literalmente janela 17 para 18, a gente foi um bocado agressivo, vamos dizer assim, na captação nos outros times não grandes, né, os outros times médios aqui do Rio, né, e incomodou, o pessoal ficou bravo, não gostou, acho que
Já tinha acontecido no passado a gente perder jogador várias vezes, entre Vasco e Fluminense também havia caso, mas a gente foi bastante agressivo para montar e correr um pouco atrás do prejuízo. Mas esse prejuízo era pela década, pelos tempos de abandono. Então, o que a gente passa a fazer desde o ano passado, e todo mundo acha que é meio maluquice minha, mas definitivamente para mim não é. Eu me lembro que eu estava de férias, a gente bateu o campeão no Sub-7 estadual. O Sub-7 era o Sub-6 do ano passado. Essa é a primeira categoria de captação. Se eu captar bem aqui e levar todo mundo, eu fiz meu trabalho aqui, quando chegar lá no 12 e 11 anos, eu tenho os melhores, porque eu estou desde os 6 captando. E, a primeira nossa geração nova de captação específica de Sub-6, a gente bateu o campeão do primeiro torneio, que começa com 6 e termina, começou o ano em 2017, acabou em 2018, e no primeiro módulo desse ano, que foi o estadual, a gente bateu o campeão. E a gente está na semifinal, pega o Fluminense agora, semana que vem, primeiro jogo. E a gente fez a melhor campanha também. Então, assim, o nosso Sub-7 está indo bem. O nosso Sub-6, a gente fez até um torneiozinho aqui na Gávea no dia 7 de setembro para captação no 6. Já vai trazendo atleta e começou o que chama Copa Zero, e esse ano tem o estadual também. Copa Zero é essa que acaba em março do ano que vem. E só que tem um módulo de estadual que é novidade da federação. E, por enquanto, time invicto, ganhou todos os jogos que fez até aqui, inclusive ganhamos 3-1 do Fluminense recentemente. Acho que foi até no dia da inauguração da chapa, que pra mim, assim, é bom que, assim, legal, no Sub-6 a gente está ganhando o Fluminense, que faz um belo trabalho no futsal. Acho que junto com o Vasco, historicamente, são os dois futsais mais fortes. E a gente nessas categorias menores está batendo, o Sub-8 já está legal. Então, naturalmente, se o 6, 7, 8 eu tô indo bem, daqui a 2 anos, eu sei que se eu continuar fazendo bem o 6 e 7, eu sei que eu vou ter o 6, 7, 8, 9, 10 e assim vai. Em paralelo a isso, eu estou sempre trazendo atleta dos clubes menores e de outros clubes aqui do Rio que se destacam. Isso a gente não para, respeitando a ética que existe entre os clubes. E como é que você identifica, assim, você olha um jogador, você fala assim, esse cara aí vou já levar para o campo, esse garoto, porque... É importante essa pergunta, porque assim, vamos lá, existem, até o Sub-10, existe na verdade tem 11, 12, mas no 10 para baixo existe uma competiçãozinha chamada Festibolim. Então um campinho, lá em Vargem Grande, longe pra caceta, depois do CT. Não é, você passa, eu não lembro o nome do lugar, mas você, em vez de virar à direita pro CT, você segue reto mais um bocado. Existe o Festibolim, que é campo, tá? Mas é um campo reduzido, mas é a primeira experiência que eles saem aqui do futsal e já começam. Isso é razoavelmente novo, está tendo uns 2, 3 anos que efetivamente começou a ser disputado em todas as categorias, tem até do Sub-7. Ano passado teve um no Centro Olímpico, um outro torneiozinho para Sub-7, Sub-8. Tem tido mais torneio nessas categorias, mas um campo reduzido. E a partir do 10, a partir do 11 efetivamente, você começa a ter torneio no campo oficial. E aí torneio de federação, Campeonato Metropolitano, e esse ano teve a Taças da Bola também no primeiro semestre, 11, 12, 13, 14. Então, assim, a partir do 11, 12, 13, 14, a gente começa a filtrar assim, tem jogador que é muito bom no futsal, que não vai virar no campo, por N razões, né? E o inverso também é verdade. Então, ali começa o filtro para valer, porque como o foco é o campo, quem não é bom o suficiente para ficar no campo, para que eu vou ficar com ele no futsal se a gente não tem futsal outras idades? Sim. Se ele não tem potencial para o campo. E a gente ali começa no 11 a fazer a adaptação, né, os treinamentos, começa a ir para a dimensão maior. A gente chama 11 e 12 de fase de adaptação ao campo maior. O 13 e 14 já é, vamos dizer assim, não é, lógico, o campo é enorme para a cidade, mas já é algo que eles já estão 2 anos ali com experiência. E o que a gente faz é assim, eu não trago o jogador aqui do Flamengo para testar futsal mais a partir do 11. É pro campo. Se passou no campo e tem potencial para jogar no futsal, vai, e a gente gosta que tenha. Quanto mais jogador no campo também ainda tiver no futsal, em geral é a maioria, ótimo, porque eu continuo desenvolvendo os talentos específicos que o futsal traz tecnicamente para ele. Pega um zagueiro de campo, é legal o cara tá no futsal, vai ter raciocínio rápido, velocidade de pensamento, melhorar o passe e tal. Então é um trabalho técnico que a gente pretende ter para a maioria dos atletas que estão no campo estarem também no futsal. Agora, voltando um pouquinho também sobre essa questão do profissional e base, tanto em 2015, lá no plano de governo, como nesse, tem aqui, que vocês falam, possuir em média a longo prazo pelo menos 50% da equipe profissional com atletas, né, oriundos das divisões de base do Flamengo.
isso é muito difícil, né? Até assim, eu escolhi que teve um jogo, se eu estiver errado, você me corrige, que a gente teve Paquetá, Juan, Vinícius Júnior, eu acho que tinha mais um. Acho que era sabe o jogo que eu acho que tinha bastante? Era o jogo contra o Palmeiras, né? A gente tinha Jean Lucas, Túlio, Léo Duarte, Jean Lucas, o Paquetá e Vinícius. Tipo, cumprir isso aqui, vamos dizer assim, 50%. 5 jogadores. Isso tipo assim, não é a média. Até que agora vocês complementam nesse ano, vocês falam, falam da questão da transição, da preparação do atleta. A gente tem dois atletas que até a torcida questiona muito, que é tanto o Ronaldo como o Jean Lucas, que subiram com grande potencial e de repente sumiu. O Jean Lucas também por aquele jogo contra o Cruzeiro, aquele jogo no Maracanã e tal. Então o que você fala assim, você acha que é possível em algum momento o Flamengo atingir isso como... Aí eu falo numa questão corrente, de você ter 50% dos atletas oriundos da base, mais ou menos como o Barcelona faz como filosofia, isso virar uma filosofia. E o que ocorre geralmente com esses atletas, que às vezes sobe como o Ronaldo, que não fala, pô, o cara tem um enorme potencial, o Jean Lucas, ele daqui a pouco some e volta de novo para a base, vai para outro time. Tá, deixa eu te falar assim, para mim assim, os 50% é uma meta ousada, é uma meta agressiva para um clube como o Flamengo que está estruturado financeiramente e que tem capacidade cada vez mais de trazer jogadores melhores. Só que isso é uma meta importante até para a base. A gente tem que olhar para isso e falar, pô, a gente tem um desafio de conseguir entregar qualidade para conseguir ser um time cada vez mais, ser titular e jogar num time cada vez mais mais qualificado. É um desafio grande, mas é o que a gente realmente pretende fazer. Mas é realmente uma meta ousada, tá? Como você falou, é difícil fazer. Só que a gente quer trabalhar para isso. Eu vou te falar das metas, provavelmente do PDG, essa deve ser a meta, assim, talvez mais difícil, porque ela também é de médio e longo prazo, né? Os que serão titulares daqui a 3 anos, talvez, ou daqui a 2 anos, já estão no clube. Tem vários ótimos jogadores, quais deles efetivamente vão chegar lá e vão. Você comentou o caso do Jean, eu vou falar aqui, não deveria, mas para mim o Jean é jogadoraço, assim, jogadoraço. Muitas virtudes, porra, fisicamente monstro, tecnicamente muito bom jogador. Acho que ele está sendo desenvolvido sim para assumir a posição ou jogar mais em 2019. Assim, acho que, pô, se você lembrar o primeiro tempo do Jean contra o Palmeiras, pô, jogou demais. Jogou demais. Aquele é o Jean ali, pô, caramba, legal. Esse é o Jean que eu espero ver em 2019, 2020 no Flamengo sendo muito importante no time lá de cima. O que eu tento falar assim? Então, eu acho que a meta é uma meta ousada, tá? É difícil de ser alcançada, mas é um desafio grande para a base. Quero ter qualidade aqui e bater esse número, tá? De novo, acho que é difícil, mas vamos tentar. Sim, não, até o que você estava falando, assim, antes que a gente já venha falando, mais ou menos bate nisso, da formação do atleta, de você preparar, porque uma coisa como fala, se treino é treino jogo a jogo, e categoria de base é uma coisa completamente diferente do profissional. Sim, pra mim, por exemplo, eu gosto muito de tênis também. Assim, pô, cara, o que é mais comum no tênis, você vê, pegar top 1 juvenil, o cara não vira profissional. Pô, porque por N motivos, mas a graça é a gente conseguir entender isso bem, né, que o momento de transição é muito difícil, expectativa da família, psicológico, outra força de jogo, né? Então, como eu falei, a gente prepara ao máximo. E aí tem uma palavrinha que é muito falada, que é a transição, né? Que assim, como é que a gente prepara para uma transição? Cara, uma coisa que você pode esperar do Flamengo, eu espero que a gente consiga manter isso assim, não podemos ou devemos evitar ao máximo subir jogadores que não joguem de um modo frequente. Não é bom e não é recomendável que o atleta suba profissional e fique como terceira, quarta opção com a minutagem muito reduzida. O jogador se desenvolve muito jogando. Treinar é importante, viver o ambiente do profissional é importante, mas ele precisa jogar. Eu vou dar um exemplo, o Clebinho esse ano, ele é 9'8", e desceu para jogar tanto o PG e desceu para jogar o Campeonato Brasileiro Sub-20. E vou te falar, alguns jogadores esse ano pediram para jogar jogos. Salvo engano, não lembro se jogou, mas eu me lembro que o Túlio pediu para jogar Copa do Brasil Sub-20, pediu para descer, se eu não me engano, na final do estadual Sub-20, não lembro se ele jogou aquele jogo ou não, da final, agora não me falha a memória. Mas assim, os jogadores estão começando a entender que é melhor para eles jogarem também. É claro que, que tem a ver também em relação com o empresário e tal, expectativa.
Às vezes também, pô, se o menino não quiser descer para baixo, pode até atrapalhar embaixo, porque vai jogar sem muita vontade. Vários clubes tiveram esses problemas. Então, o que a gente entende quando a gente levar profissional, se ele não tiver minutagem, talvez a gente não esteja fazendo a melhor coisa. Se ele não tiver, talvez, nos primeiros 3, 6 meses, tudo bem, mas ele não pode ficar muito tempo sem jogar. E aí entra um negócio que a gente está muito atento atualmente, que é jogadores que vão estourar, quem vai ficar no clube que a gente acredita no potencial. Pô, se tiver contrato para vencer, vamos tentar estender, se a gente acreditar no potencial, com toda essa metodologia de avaliação, pô, vamos prestar o atleta. E aí vamos tentar... Que foi mais ou menos o que aconteceu com o Ronaldo, por exemplo. Vamos tentar fazer um plano de carreiras melhor. Você vai jogar minutagem em clubes de Série B ou Série A. Importante a gente conversar com os clubes mais próximos para tentar, a gente não garante a escalação de ninguém, mas tentar fazer o que é muito feito na Europa, né? Ok, eu até te empresto de graça, mas se ele não jogar X% dos teus jogos como titular, ou X minutos, você tem que me pagar 60% do salário dele, entendeu? Se ele jogar bacana, eu pago tudo. A gente está evoluindo para esse modelo. Isso hoje é filosofia, vamos dizer assim. Cara, isso assim, a gente sabe que quanto mais qualidade a gente formar, pô, o profissional vai ter 30 atletas no elenco, vai bater no talo. Se a gente não puser esses atletas emprestar e desenvolver em outro lugar, a gente vai perder atleta. E a gente vai ter dificuldade. Então, assim, é importante a gente evoluir nisso. Eu acho que a gente, como cabeça, a gente evoluiu e como na parte metodológica, eu acho que a gente tem os instrumentos para fazer isso bem, tá? Acho que a gente, e não tem problema de falar, acho que a gente, para alguns atletas, no passado recente, a gente falhou um pouco nisso, né? Ficou muito tempo sem jogar, ficou muito tempo parado, e eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouquinho, provavelmente alguns. Até voltando no plano de governo de 2015, que foi uma coisa que vocês cumpriram, até houve uma matéria da Gabriela Moreira, né, que ela conversou com você, que você falou da relação com relação aos de olheiros e peneiras e essa coisa de captação, né? Você falou bastante disso aqui. E se vocês voltam, né, de novo esse ano, tá dentro essa coisa de criar uma rede de olheiros, não sei qual a diferença disso com o que estava, vamos dizer assim, você falou ali com a Gabriela. Aí você fala em estabelecer uma política institucional. Eu queria que você explicasse um pouco essa questão de política institucional e a diferença, né, tipo, dessa questão dessa rede de olheiros, essa questão institucional, o que é isso, o que vocês fizeram, o que vocês pretendem fazer, pode ficar à vontade. Eu acho assim, a gente, no primeiro momento, de 16 para cá, né, como eu falei, a gente aumentou muito, né, o número. Eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer é continuar aumentando nossa capilaridade, né, capacidade de chegar rápido em mais regiões. A gente tem que meio que trazer inteligência assim, de observação e treinamento para vários deles. Eu acho que isso a gente tem para evoluir. Hoje a gente tem um scouter no profissional que veio recentemente, que trabalha num grande europeu, que tem muito para ensinar para a gente, que tem muito para passar. A gente já tem feito reuniões com ele, mas eu acho que esse treinamento, essa, vamos dizer assim, melhor qualificação da rede de olheiros, tanto em qualidade e produtividade da captação aqui, com esse mesmo número, e quanto a gente pensar fora do Brasil. Para mim, assim, é claro que meia confecção Brasil a gente tem que ser muito bom e assertivo, mas, cara, a gente tem que olhar a América do Sul. Ponto. Hoje a gente não faz. Isso vocês falam isso, você pode até depois que você explicar, você pode falar que vocês falam investir para a captação nas Américas visando ser o maior descobridor de talentos da latino-americano. Hoje a gente fala assim, só vou te falar uma informação meio que do profissional, mas assim, a gente tá fechando um orçamento para o ano que vem detalhado de tipo qual equipe de scouts que a gente quer ter, quantas pessoas, quantas viagens, quantos jogos, para onde vão, isso do profissional. A ideia é fazer o seguinte: pega isso aqui, tá, que tem no profissional, vamos ter um desse na base também. Luiz Carlos, que é o gerente de captação. Luiz, eu quero que você me entregue o orçamento, número de viagens, número de jogos que você pretende assistir, olhar, o número de atletas que você pretende captar por cada um dos olheiros, por cada uma das regiões, e a gente criar planos mais robustos disso. E como eu falei, evoluir para a América Latina, que a gente vai precisar de olheiros específicos.
lembra, a gente só pode trazer atleta a partir dos 18. Para trazer a partir dos 18 com convicção, meu amigo, tem que estar comprando desde os 15 lá. Para isso a gente vai precisar de gente, vai precisar de ter toda essa gestão, tanto de capacitação das pessoas, quanto investimento em viagem, hospedagem, que custa, vai custar mais caro. Então aqui eu falo muito assim, desse passo que a gente quer dar é qualificação e planejamento. Qualificação e planejamento da equipe de olheira inteira, nacional, e começar o passo internacional. Não sei se a gente vai fechar ou não, mas a gente está muito perto de fechar com um atleta de fora do Brasil para a categoria de base, completa 18 anos em janeiro. Vamos ver se a gente consegue fechar isso ainda antes das eleições. Que seria, vamos dizer assim, o início desse projeto. Até porque eu particularmente acredito muito em a gente aprender, sabe? Tipo, porque também não adianta, vamos ter uma puta rede de olheira, chega aqui, a gente não consegue dar escola, não consegue atender as famílias e tal. Naturalmente a gente tenta trazer um e aprende com as dificuldades que ele vai ter de adaptação. Família, traria todo mundo. Com 18 anos depende do atleta e do empresário. Mas assim, vamos supor, aí não vem a família, a gente vai ver que o cara sente uma saudade imensa. Ou beleza, veio, o cara tem uma dificuldade com a língua, que estrutura a gente vai precisar criar para isso? A gente tem várias ideias, mas não vamos botar, assim, montar a estrutura antes de começar. Vamos trazer que a gente acredita, jogou contra ele em competição fora, traz aprende, tô olhando o jogador, o objetivo é chegar antes dos europeus, entendeu? Assim, a gente precisa aproveitar a capacidade que a gente tem, a gente está no mesmo continente deles, tem uma moeda mais forte, tá com os vizinhos, e tentar, talvez seja melhor para eles, cara, vem pro Brasil antes e depois vai, do que, vai direto. Melhor dar um passo aqui, se adapta para o Brasil, depois você vai. Eu acho que a gente tem potencial para fazer isso, e essa é a proposta. Tipo assim, quando a gente fala de institucionalizar, assim, é treinar a turma toda, criar uma marca do olheiro Flamengo que a gente gosta, com tudo certinho, documentado, quase que criar um caderno metodológico com os captadores. É nessa linha. E aí evoluir para também fazer isso na América Latina. Eu queria fazer 500 milhões de perguntas lá no Dar. Então vamos lá, a gente falou um pouquinho sobre essa questão toda de parte técnica, estrutura, a gente vai falar um pouquinho mais de estrutura. E a gente hoje está passando por uma situação que a gente está perdendo muito cedo os nossos atletas. A gente perdeu agora o Paquetá, a gente perdeu já o Vinícius Júnior já na base, né? Porque ele subiu oriundo dessa venda dele. E o que você pensa, né? O que o Luiz pensa para a gente segurar, até o Lomba falou que isso é muito complicado hoje de segurar o atleta, até pela cabeça do atleta também e tal. O objetivo hoje da criançada é jogar lá fora realmente. O que fazer? Porque você falou aí, imagina, só o investimento, você tem uma rede de olheiros na América Latina, se eu olhar o jogador desde os 15, isso é muita grana. De repente o jogador chegar aqui, jogar um ano e a gente vender, por mais que o cara saia por, sei lá, 100 milhões de euros, sei lá. Isso é a parte, até de verdade, assim, acho que até um negócio assim, a gente não quer formar jogador no Flamengo para vender, definitivamente não, a gente quer formar jogador para jogar no elenco profissional do Flamengo, esse é o nosso grande objetivo. Vamos ser realistas, porque não adianta a gente ficar, sendo irrealista, claro. Assim, né? O mundo é globalizado, a qualidade do futebol jogado na Europa é muito maior, os grandes craques do mundo estão lá, todo mundo vê Champions League, os jogadores também se espelham nos craques dali. Sim. Então, os caras querem jogar no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, os caras têm esse sonho. Né? Tem vários que têm sonho de ser campeão do Flamengo? Claro que tem. Mas você pensa, majoritariamente os atletas são formados em famílias mais humildes. Vem com uma transferência, com uma chance de dar um salto de vida mesmo. Não só em qualidade, mas sim, em grana. Você faz uma conta de trás pra frente. Assim, o Flamengo tinha 70% do Paquetá, né? Em tese, 30% do Paquetá são da família. Ele foi vendido por 35 mais as metas, cara, faz a conta. Quanto que a família não botou dinheiro? O Flamengo poderia pagar? Poderia. Só que a gente ia pegar o Paquetá, praticamente assim, pegar o valor do Paquetá de luva, né, dar pra ele e não ia contratar mais ninguém numa temporada inteira. Pra renovar o Paquetá, você praticamente não ia ter grana pra contratar mais ninguém. É uma decisão super difícil? Claro que é. Ninguém quer perder jogador formado em casa, ainda mais um bom jogador como o Paquetá. Agora, será que se a gente fizer essa proposta e a gente fez propostas agressivas pro Paquetá, será que ele ia querer ficar? Isso. Qual o sonho dele? O que a família pretende? Então assim, a gente
pode tentar brigar com isso. Mas para mim, a razão, assim, para mim o caminho é o clube forte financeiramente, com um elenco de profissional forte, cara, naturalmente a necessidade de qualquer venda cai muito. Naturalmente isso vai acontecer. E aí a nossa cabeça é, pô, como o Flamengo hoje é um clube que os empresários gostam, confiam, os atletas sabem da estrutura, sabem do potencial que está disputando o título todo ano, naturalmente assim a gente vai conseguir reter mais. Isso para mim é claro que vai acontecer. Pô, vai acontecer casos como o Vinícius? Vão. Vou te dar um exemplo. Eu me lembro bem disso. Quando falaram para mim, a primeira vez que o Vinícius ia ser vendido por 30 milhões de euros, que tinham 2 clubes gigantes brigando por ele, né, gigante, pagando a multa, eu falei, caraca, mas ele tem 17 anos, caramba. Pô, na época, 30 milhões de euros, eu nunca tinha tido essa transação no mercado, um menor de idade por esse valor. Nunca tinha acontecido. O Gabriel Jesus tinha saído aqui como artilheiro do Campeonato Brasileiro, por próximo desse valor, sendo artilheiro com 19 anos. Ele não tinha, ia fazer 17 ainda, né? Era isso, ia fazer 17. Não, era 17 porque fez 18 agora. Ele tinha 16 para 17. Cara, um negócio assim, caraca, vai acontecer isso. Hoje em dia a multa do, sei lá, vamos falar do Renier, que é um outro grande destaque da nossa base, é muito maior do que era os 30 do Vinícius à época. Então as multas já mudaram, as multas dos grandes jogadores da base, né, que a gente vê o grande poder, já não são mais 30. O mercado mudou de patamar. O Vinícius mudou o patamar do mercado. Não à toa o Rodrigo também saiu, né, a multa era de 50, saiu ali 45, assim como o Vinícius. Cara, e de novo, multa é um balizador. Se o clube quiser negociar, vai negociar, ou abaixo da multa, mas assim, dificilmente vai pagar acima como foi do Vinícius. Mas o que eu quero dizer, o nosso objetivo é ficar com o jogador. E tentar fidelizá-lo e tentar, poxa, mostrar que aqui é um caminho de carreira que a gente pode desenvolver, que a gente vai dar minutagem, que a gente vai desenvolver ele, que ele não precisa ter pressa de ir para a Europa. Ele não precisa ter pressa. E se a gente tiver um elenco muito parrudo, ele for importante no elenco e bem financeiramente, ao invés de a gente precisar contratar 2, 3 jogadores para cima, a gente pode usar o dinheiro para reter o jogador, talvez, entendeu? Agora a gente vai entrar nessa questão de estrutura, até vocês falavam isso no PDG em 2015, com relação a colocar excelência e performance nas categorias de base. Eu acredito que com o Double Pass vocês têm entrado nessa questão, e entra também nessa questão de como você falou, lance de campo. E aí eu queria saber também, até se aproveitando, se vai ter alguma mudança, por exemplo, na estrutura original do próprio CT, né, que eram 6 campos, depois passou para 7, que teve aquele campo de grama sintética, que o Theo Flanação ajudou. E se de repente, futuramente, vai ter um campo de futsal, por exemplo, lá no CT, de repente já para poder ter algum trabalho ligado ali, ou isso é viagem minha? Não, eu só vou falar assim, a gente está em eleição, assim, às vezes essas promessas vão soar eleitoreiras e nem eu sou responsável pela parte, assim, acho que a gente tem sim, se a gente puder ter, tá, isso não é promessa, isso assim, sou eu falando, né? Sua opinião. É minha opinião. Assim, se a gente puder ter um campinho de futsal para desenvolver alguns treinamentos lá, se a gente puder ter alguns campos a mais, eu acho que vai ser muito útil para a formação. Por quê? Porque a gente vai no individualizado requer mais tempo de treino. Tem uma porção de categoria ali, o negócio tem que girar. Se eu conseguir ficar mais tempo no campo com alguns atletas fazendo um trabalho específico, eu tiro tempo de outra categoria. Então acho que a gente vai precisar disso um tempo sim. Mas não é uma promessa. Eu não estou aqui, eu não sou político e não gosto de ficar prometendo o que eu não sei se a gente vai pegar. Não seria, vamos dizer assim, mais adequado. Eu acho que a gente vai ter que evoluir para isso sim, tá? Com relação ao CEP, que é o Centro de Excelência e Performance, acho que assim, a gente tem... isso é um avanço que a gente tem para fazer, que a gente evoluiu demais na estrutura do CEP no profissional. Não à toa, falando dos clubes que menos índice, é um dos menores índices de lesão, mesmo jogando pra caramba em temporada e tal. A gente se olha contra os clubes. Até outro dia eu estava conversando com algum amigo, alguém sugeriu algum jogador que eu não lembro quem foi, eu falei, mas ele se machuca muito. Aí a resposta que eu achei muito legal foi, cara, mas no Flamengo ele vai se machucar mesmo. Que legal que a torcida do Flamengo, né, identifica esse trabalho, né, e reconhece, assim, parabéns para o Tanuri, para todo mundo que desenvolveu isso. Agora, o que eu quero dizer assim, a gente tem muito ainda para trazer da estrutura do profissional para a base, em equipamento, em musculação e tal. E como eu falei, tendo um norte, né, de o que a gente precisa na parte física também, categoria a categoria, a gente acho que consegue evoluir. Para te dar uma palavrinha rápida, a gente fez um projeto ano passado chamado Pratas do Ninho,
que era justamente dar um acompanhamento psicológico e físico, tentando se aproximar da estrutura do profissional. Esse ano a gente fez o Pratas 2.0 com um parceiro aqui da Casa de Saúde de São José, chama LPH, Laboratório de Performance Humana, top, referência no mercado. A gente usou eles até para confrontar o que a gente já fez, o que faz em casa, para a gente sempre evoluir, inclusive para levar alguma coisa profissional. Eu acho que a gente ainda tem para avançar nessa parte aqui, tá? Dentro do CEP, na base, especificamente. Eu lembro que ano passado a gente, o Flamengo anunciou, até aprovou isso, uma parceria com o GPI, que era justamente ligado para a base. E aí eu vou até aproveitar também uma promessa que estava no PDG de 2015, que também está nessa, que é essa questão, que é apoiar a educação dos jovens atletas. Eu queria saber como é que essa questão, essa parceria com o GDI ainda está acontecendo. Tá. E tem a promessa de criar um programa para conhecer a história, né? A história das tradições rubro-negras, como é que está isso, se isso rola, se isso é possível ser feito. Tá, vamos lá. Quanto ao GPI, foi um contrato aprovado no Conselho Deliberativo, um contrato de 5 anos, né, em troca da manga do Sub-20, das categorias de base como um todo. Então, uma propriedade específica, a primeira vez que a gente fez. O colégio está lá, está funcionando. Como tudo na vida, eu sou um eterno insatisfeito, a gente tem coisa para melhorar. Atende, né, do pessoal alojado, que é a partir dos 14 anos para cima. Então, essa turma de 13 para baixo não está sendo atendida, a gente quer dar uma solução para isso, quer tentar avançar nisso sim. Volta e meia eu converso com o Neto do GPI para a gente tentar pensar como é que a gente pode fazer isso dentro das unidades dele em outras unidades. Por quê? Tem alguns atletas que não vão virar jogador de futebol. No Flamengo, em lugar nenhum. Tem. Estatístico, você fala. A gente precisa ter não só um atleta melhor formado, né, com a gente fala um cognitivo mais desenvolvido, quanto a gente precisa criar atletas cidadãos, né, ex-potenciais atletas cidadãos, que são bem formados, né, que a família se preocupa. A gente tem essa responsabilidade social de formação. Eles passam grande parte do tempo deles no Flamengo. A gente precisa educá-los, a gente tem essa responsabilidade. Então, assim, está funcionando o GPI, contrato em vigor, queremos tentar buscar formas de trazer mais atletas para isso, né? Para parceria, fora do CT provavelmente. Conversas acontecem, não tem nada perto de estar fechado, não prometo nada. E a outra pergunta que você tinha me feito? Foi a questão do programa de tradições e histórias rubro-negras. A gente estudou, tá? Tem quase como uma matéria no colégio de história do Flamengo. A gente tem essa ideia, não tem nenhum problema de fazer essa matéria, só que de novo, a gente tem a restrição de só ser para essas idades assim. E também a gente teria que ter alguém responsável fazendo pauta e tal. Existem algumas iniciativas, né, volta e meia, assim, a gente busca trazer os meninos aqui, os novos, aqui para o museu, né, para o Flamemória. Isso, para o Flamemória. A gente tenta, volta e meia, trazer, eu me lembro que há não muito tempozinho teve lá. Mas assim, eu acho que a gente tem que avançar nisso, assim, até porque isso é importante para fidelizar, né, assim, para entender a história, contar a história. Eu acho que isso é um trabalho que a gente, não sei se a gente vai precisar contratar alguém, mas talvez se unir mais ao patrimônio histórico e fazer isso. Eu acho super legal a gente fazer isso. Não falta. Pois é. Não, acho que tem, mas tem que estruturar, né? Não dá pra fazer algo. A gente faz esporádico, mas para fazer tem que fazer um negócio muito bem feito. Evoluir. Aí te confesso, eu acho isso super importante, mas assim, o dia a dia de todo mundo é muito consumido. A gente precisa botar alguém para pensar nisso, para executar, entendeu? Bem, Luiz, o Lomba vem dando assim, algumas entrevistas, dando a entender que de repente você poderia vir assumir a vice-presidência caso ele seja eleito, que vai surgir essa vaga. Então eu queria saber de você se há essa possibilidade, se você de repente se acha preparado para assumir a vice-presidência de futebol, se isso é conversado dentro da campanha de você vir assumir a vice-presidência de futebol do Flamengo. Túlio, assim, o que eu posso te dizer é que não tem nada concreto, assim, não tem ainda nenhuma definição quanto a isso. Basicamente o que eu posso te comentar. Assim. E agora a gente está encerrando, sempre encerra minhas entrevistas pedindo para o entrevistado, deixa um recado para a nossa rubro-negra. Como eu te falei, eu tentei levar a entrevista mais de um modo, vamos dizer assim, propositivo, tirando um pouco dessa questão de eleição, apesar de que tem a ver, tem um lance de promessa, o que foi feito e o que não foi feito. Aí você pode ficar à vontade também para poder pedir votos ou não. Mas eu queria que você deixasse um recado para a nação rubro-negra, para a nossa torcida. E aí você pode ficar à vontade, quero te agradecer demais pelo papo. Como eu falei, de poder ficar aqui umas 4 horas eu lendo e vendo matérias e tal, tinha, sei lá, 50 perguntas para fazer. O tema é bastante abrangente, muito grande, categoria de base que interessa. E pedir para a galera aí se inscrever,
quiser de repente uma pergunta que eu não tenha feito aqui, que de repente posso mandar para o Luiz aqui, algo, né, que seja de interesse da nação rubro-negra, não coisas, né, que não trazem benefício para a gente, a galera pode ficar à vontade. E agora ia contigo, pedir para a galera compartilhar também. Túlio, agora vou estar com você. Túlio, assim, obrigado pela oportunidade. Eu sou um cara que não sou político, né, então não tenho muita essa veia de falar muito e ter essa veia. Para mim é um prazer e um orgulho poder estar contribuindo com o Flamengo. Isso é um sonho meu desde criança, né? Me associei e sempre quis estar próximo e ajudar. O meu objetivo é sempre poder contribuir para o Flamengo melhor. Assim, eu tenho alguns sonhos no Flamengo, né? Eu quero que o Flamengo, além de ser multicampeão, que a gente ganhe todo ano, tudo que disputar, eu gostaria muito que o Flamengo se tornasse referência em algumas áreas. Particularmente acredito muito no desenvolvimento do esporte aqui no país. Acho que o Flamengo tem uma importância social muito grande e acho que a gente pode se tornar referência no desenvolvimento de esporte, no desenvolvimento de futebol, atletas de ponta, e a gente ajudar, inclusive, assim, o país e as pessoas aqui a terem vidas e condições melhores. Isso é um sonho meu e esse trabalho aqui na base, de algum modo, me permite diretamente que a gente consiga realizar parte dele. Então eu queria te agradecer pelo tempo, né? E queria muito que o Flamengo continuasse nos próximos anos aí caminhando para se tornar essa referência e, sobretudo, batendo e sendo campeão.